Shalom, queridos. Hoje é Atos capítulo 9, a conversão de Saulo. Capítulo 9 marca a conversão de Saulo, o maior e mais respeitado perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Com muita fúria e determinação, ele perseguia servos de Jesus com muito prazer, porque acreditava que estava fazendo um bem a Deus com isso. Mas isto foi até o dia em que a soberana vontade de Deus interviu. Vemos que sua conversão é marcada por milagres e situações do Espírito Santo. Por milagres e atuações do Espírito Santo. Sua chegada em Jerusalém causa temor na igreja que lá se encontra, mas a atitude de Barnabé muda tudo. A chegada dele na igreja, que se encontrava em Jerusalém, foi terrível, mas a atitude de Barnabé muda tudo. Vemos também as situações do Espírito através de Pedro, operando milagres na vida de Enéas e Dorcas, ou seja, Atos 9 é um vislumbre de o quanto o poder de Deus é extraordinário. Jesus Cristo aparece a Saulo nesse capítulo 9. A ira de Saulo contra os cristãos estava completamente acesa. Ao subir em seu cavalo, sua determinação entre as ruas e estradas de seu tempo era a de encontrar maior número de cristãos possíveis para prendê-los e matá-los. Paulo já subia no cavalo com essa intenção, de prender e matar os cristãos. Aqui ele estava indo para Damasco. Seu objetivo continuava inabalável: prender ou matar os cristãos. Apoiado pelos judeus, tinha os documentos e autorizações terrenas necessárias para tais atrocidades. Mas nesse dia, tudo mudou. Já estando próximo a Damasco, foi surpreendido por uma luz vinda do céu, que de tão intensa o derrubou. De repente, ouviu uma voz que questionava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Confuso, Saulo perguntou quem era. A voz lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. As instruções que o Senhor lhe deu foi para seguir viagem em Damasco. Alguém iria ajudá-lo e orientar com as informações necessárias. Levantando-se, Saulo percebeu que estava cego e os homens que estavam com ele o guiaram até a cidade. Enquanto isso, em Damasco, o Senhor Deus ia ao encontro de Ananias. Em visão, o Senhor chamou e ordenou que fosse à casa de Judas, indicando o endereço de maneira detalhada, onde deveria procurar Saulo de Tarso, que estava orando. Completou o Senhor. Para esclarecer melhor, ele disse que ele estava orando. Atos 9, 10 a 16. A riqueza de detalhes da revelação é impressionante pela precisão de cada um dos detalhes. Vemos que temos um Deus soberano que conhece de perto nossa vida e é poderoso para nos instruir pelo caminho que devemos seguir. Por outro lado, temos Ananias, servo fiel, sensível e dedicado, ouviu a voz do Senhor e lhe foi obediente, mesmo reconhecendo a estranheza da ordem. As queixas de Ananias acerca da vida de Saulo eram precedentes. Contudo,
Temos um Deus soberano e que intervém na história. Ele mesmo chamou Saulo, e de agora em diante, aquele que fez sofrer, sofreria por causa do Evangelho. Saulo volta a enxergar. Sem demora, Ananias seguiu a direção do Espírito e seguindo para a casa de Judas, no endereço indicado pelo Senhor, encontrou Saulo. Chamando-o de irmão, impôs as mãos sobre ele, descrevendo o evento ocorrido no caminho para Damasco e dizendo que havia sido enviado pelo Espírito do Senhor. No mesmo instante, Saulo voltou a enxergar e foi conduzido para o batismo nas águas. Após isso, entregou o jejum, comeu, recuperou as energias e permaneceu em Damasco com os discípulos por vários dias. Saulo começa a pregar. Rapidamente ele colocou seus dons à disposição do Senhor Jesus. Começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus, o que deixou seus ouvintes abismados. Entre eles se perguntavam se ele era mesmo Saulo, que perseguia os seguidores de Cristo e os matava. Ignorando a perplexidade dos judeus, Saulo se dedicava à doutrina de Cristo e continuava a pregar ainda mais acerca de Jesus. Contudo, depois de vários dias, os judeus tramaram um plano para matá-lo. E sabendo disso, antes que pudessem fazê-lo, Saulo fugiu de Damasco. Esse episódio nos mostra que a conversão real produz frutos imediatos. Além de uma ousadia sem precedentes, Saulo, agora movido pelo Espírito Santo, não se demorou a testemunhar entre os judeus que Jesus é o Senhor. Saulo vai a Jerusalém. Tendo fugido de Damasco, Saulo seguiu para Jerusalém. Sua intenção era encontrar os discípulos de Jesus que já serviam ali. No entanto, a fama de Saulo continuava indo adiante dele e os crentes o evitavam por ter medo dele. Foi quando um homem de Deus chamado Barnabé acolheu a Saulo, o levou aos apóstolos e o introduziu à comunhão da igreja. Após isso, ele passou a ser amado e não mais temido entre os irmãos e começou a pregar ousadamente o nome de Jesus. Este episódio deve nos ensinar bastante, pois não fosse a disposição de Barnabé para acolher e introduzir Saulo à comunhão da igreja, poderíamos ter perdido o maior evangelista de todos os tempos. Muitos podem dizer que isso não aconteceria, dada a soberania de Deus, mas o fato é que inúmeros convertidos estão se perdendo no mundo com seus dons e talentos por faltar em suas vidas alguém que os acolha, assim como Barnabé fez com Paulo. Pedro e Enéas. Com a poderosa atuação do Espírito Santo, a igreja crescia e prosperava na Judéia, Galiléia e Samaria. A dedicação dos apóstolos fazia toda a diferença. Pedro, por exemplo, viajava por todas as cidades, visitando os irmãos, encorajando-os e anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Em uma dessas viagens, passando em uma cidade por nome Lida, ele encontrou Enéas, que há 8 anos estava de cama. Vendo, Pedro ordenou em nome de Jesus que ele se levantasse e imediatamente ele levantou. Todos os que viram o seu milagre se converteram a Jesus. Próximo a Lida, em Jope, uma discípula amada, mais conhecida
como Dorcas, adoeceu e morreu. Ao saber que Pedro estava por perto, os crentes que estavam ali mandaram chamá-lo. Já informado, Simão Pedro seguiu para Lida e, já chegando, ouviu o testemunho que davam acerca de Dorcas e o quanto era relevante para a congregação. Pedro pediu para ficar a sós com o cadáver, se ajoelhou e orou. Após isso, voltou-se para o cadáver e, chamando o seu nome, ordenou que ela se levantasse, o que aconteceu imediatamente. Em seguida, apresentou viva aos irmãos. O fato percorreu toda a cidade e muitos creram no Senhor. Ou seja, tanto na vida de Enéas quanto na vida de Dorcas, o poder de Deus se revelou para glorificar o nome de Jesus e atrair pessoas para a igreja. Percebemos com isso a importância de uma liderança sadia, dedicada a glorificar o nome do Senhor, ao invés de seguir seus próprios interesses. Felizmente, nós vemos que estamos bem diferente do que a igreja primitiva vivia. A gente não vê as coisas, os milagres acontecerem, as maravilhas acontecerem, muitos para se justificar o motivo pelo qual não acontecem as mesmas coisas que aconteceram na igreja primitiva, dizem que é porque isso que acontecia era só para aquele tempo. Mas sabemos que isso não tem base bíblica. Jesus Cristo disse que era o mesmo de ontem, de hoje e de eternamente. Além do mais, lá em Atos 2, capítulo 2, versículo 39, diz que esse mesmo Espírito que atuou na vida deles ia atuar em todos quanto haveriam de vir. Então, não tem motivo para isso, que tem apenas incredulidade no meio da igreja. Nós não cremos em todas as passagens da Bíblia. Infelizmente, notem bem, por exemplo, 2 Crônicas 7,14. Um versículo desse tão claro. Não precisa ter um teólogo famoso para estar interpretando esse versículo. 2 Crônicas 7,14. Por que a terra está doente? Qual é a resposta, segundo esse versículo da Bíblia? Porque a igreja está desse jeito. Não está atuando como atuava a igreja da primitiva. Não tem vida de oração. Os templos vazios, só tem eventos, mas oração não tem. Então, o que acontece? As pessoas passam durante o dia, vê os templos fechados, porque não tem um povo para orar. Isso é correto? Não. Então, a igreja continua com dificuldade de acreditar na Bíblia. Graças a Deus que nós estamos com discipulado, onde a Bíblia é lida toda semana, de 7 em 7 dias, onde dentro dos nossos lares, os que obedecem, que seguiram a orientação do apóstolo Arraio Nascimento desde maio de 2023, a essa altura já fazem culto doméstico com um capítulo da Bíblia, já fazem a oração no lugar secreto com um capítulo da Bíblia, e já depois do almoço, descansa o almoço com mais um capítulo da Bíblia. 3 capítulos por dia dentro da nossa casa e 1 por semana com os nossos discipuladores e líderes de célula. E aí não tem como nós estarmos do mesmo jeito que éramos antes de maio de 2023. Agora nós estamos nos melhores anos do ministério, melhores meses, e daqui por diante serão os melhores anos, porque onde a Bíblia chega, onde tem um povo que crê na Bíblia como palavra de Deus, jamais serão os mesmos. Louvado seja Deus. Então, nós estamos aqui com o capítulo 9 de Atos. Louvado seja Deus. Então, vocês leem o capítulo todo, eu aqui só faço os comentários, mas vocês leiam todo o capítulo, para a glória de Deus. E não se esqueçam que o questionário
se responde imediatamente assim que recebe o link do estudo com o questionário. Imediatamente se faz a lição, o estudo e envia o questionário para a apóstola Raia Nascimento. E também não, no dia do discipulado, já para levar questionário respondido também. E já sabendo tudo, porque o link está na mão de vocês. E vocês podem diariamente, enquanto estão fazendo os afazeres do lar, se for mulher, se for homem, enquanto está no volante, enquanto está caminhando para o trabalho, está ouvindo. Então, ouve durante todos os dias antes do discipulado, para quando chegar no discipulado, está tudo na pontinha da língua. Não é um livro qualquer, é a Bíblia que vocês estão estudando, é para ter prazer em estudar. Porque o que medita na palavra de dia e de noite é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmos 1, versículo 3. Bem, acabamos de fazer nosso estudo de Atos, capítulo 9. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, líderes de células e componentes das células, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.